Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está ouvindo. Seja bem-vindo ao Pod Dar Play, mais especificamente ao primeiro episódio do Pod Dar Play. Esse episódio aqui que vai servir de introdução para vocês conhecerem o nosso projeto. Meu nome é Gabriel de Almeida Trindade, estou aqui com meu primo Ok. Eu sou o Ok, eu tenho 23 anos, na verdade eu vou ter 23 anos daqui 3 horas, quando a gente estiver gravando esse podcast, mas quando você estiver ouvindo, eu provavelmente vou ter 23, existe uma pequena chance de eu ter 24, e... e... Viemos com essa ideia, viemos trazer aqui nossa vivência gamer, falar sobre videogame, que é uma coisa que conecta bastante a gente ama muito videogame desde criança, e queríamos bastante usar esse projeto para falar sobre, e principalmente falar sobre videogame de uma maneira positiva, de uma maneira descontraída. A gente até pode comentar sobre os cenários, comentar sobre as notícias que saem dos games, a gente pode fazer tudo isso, mas aqui não tem a intenção de ser um portal de notícia, de ser um lugar em que a gente vai estar o tempo todo falando das inúmeras demissões que acontecem nessa indústria, que são um negócio que totalmente corta muito a brisa. Tipo, é muito chato você chegar, ouvir um podcast e descobrir que mais um estúdio, mais uma empresa, mais uma publisher, mais alguma sei lá o que demitiu 1.000 funcionários, como aconteceu agora na época que a gente está gravando esse podcast recentemente, aconteceu na Epic Games. E então aqui é realmente pra gente ter uma resenha, pra gente ter um ambiente gostoso de descontração e conversar sobre videogame. Apesar de tudo isso foi dito, eu, Gabriel, podem me chamar de Biel também. Sou formado em jornalismo, tenho 24 anos. Espero que eu não tenha 25 quando esse episódio sair ao ar, porque vai demorar pro meu aniversário chegar. Mas seguindo então o ponto, esse é realmente um podcast onde a gente vai fazer top 10, trazer alguns assuntos, falar de jogos em específico, ou então sobre vários gêneros, enfim. Vai ser realmente um ambiente mais descontraído para falar sobre games no geral, não vai ser focado no mundo jornalístico da parada. E nesse primeiro episódio, eu e o Ok, a gente pensou em falar um pouco das nossas experiências de vida nos videogames, a nossa trajetória nos games aí, os consoles que a gente passou, um pouco dos games que nos marcou. E então, vou dar a bola aí pro Ok começar aí com essa nossa trajetória. A gente vai fazer uma trajetória aí praticamente cronológica, vai ter uma furadinha ali que a gente vai dar no meio do roteiro, mas depois vocês vão entender o porquê. Mas eu vou começar, mesmo sendo o primo mais novo, porque um primo de consideração meu, que é bem mais velho que a gente, me deu um Mega Drive quando eu era muito pequenininho. E, cara, é bem difícil falar sobre esse videogame, porque é isso, nós dois somos jovens, nós dois temos na faixa ali dos 20 anos, então o Mega Drive já veio bem antes do meu nascimento, e quando eu fui jogar ele, eu é, realmente era apenas uma criança. Mas o mais legal disso, de quando eu penso no Mega Drive, é que apesar de eu lembrar muito pouco do videogame, eu não consigo imaginar tanto o videogame no meu quarto, essas coisas, eu não consigo ter essa memória. Eu me lembro pra caramba do Sonic the Hedgehog, que é o único jogo, basicamente, que eu consigo me lembrar, que eu consigo me recordar de ter jogado no Mega Drive. E, cara, é um jogo que eu sempre achei muito legal. Ele é muito bonito, ele é muito estiloso. Recentemente eu lembrei desse jogo porque eu vi alguns detalhes de por que os jogos antigamente eles eram mais bonitos do que eles são quando eles são mostrados hoje em dia, e é justamente por causa da diferença de telas, que antes as TVs eram em tubo, hoje elas são planas, e isso faz uma diferença brutal quando a gente trata ali dos gráficos do jogo aparecendo. E o Sonic ele sempre foi um jogo muito estiloso, muito legal, muito divertido, e ele eu lembro de várias fases, de ter progredido no jogo, de ter chegado meio longe, mas eu acho que é mais isso que eu tenho pra falar do Mega Drive. Foi realmente um console ali que eu devo ter tido quando eu tinha uns 5, 4 anos de idade. Mas foi um console que marcou muito por causa desse jogo. Até hoje eu me amarro no Sonic e adoro o design das fases, o design dos personagens do Sonic. Eu sempre me amarrei e gostei bastante. Então acho que é isso. Acho que foi muito mais um console que me marcou por um jogo do que o console em si. Um console que tanto eu como o Ok tivemos, mesmo que por um breve tempo, foi o PS1. A gente chegou a jogar o PS1. Acho que são pouquíssimas memórias que ambos temos. No meu caso, o que eu lembro muito que eu jogava era um jogo do Pac-Man.
Pac-Man Road, que eu não lembro de nada desse jogo. Pra mim, na minha memória, é um Pac-Man mundo aberto. Tinha cutscene, as paradas todas, né? Eu só não. Mas eu não faço ideia do que era, eu só lembro que eu tinha aquele jogo. Era uma época que minha mãe jogava comigo, então, tipo, eu acho que ela gostava desse jogo, gostava do Pac-Man. E também o Crash Bandicoot. Era um jogo que eu jogava com minha mãe e, pô, Caraca. o Crash era um jogo que eu já tenho muitas memórias de jogar ele já no PS1 mesmo, com minha mãe, com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. Que teve o Nintendo 64, mas eu não cheguei a jogar ele. Enfim. Aí o. São basicamente esses dois jogos que eu lembro. O Crash Bandicoot eu lembro bem de zerar o primeiro. Ou pelo menos, talvez minha mãe e meu irmão zerarem enquanto talvez eles fingiam que eu fazia alguma coisa. E jogo de futebol. Eu já não sei se o jogo de futebol já era no PS1 ou no PS2, mas como foi, eu sempre joguei Win Eleven, sempre joguei PES. Então eu não sei a partir de qual momento isso começou, se foi no PS1 ou no PS2, mas foram jogos que eu joguei bastante. Perfeitamente, mano. E que da hora isso, né, velho? Tipo, eu não sabia que você jogava com a sua mãe e isso me deixou um pouco feliz, porque eu também jogava com a minha mãe no PlayStation 1. Eu jogava um jogo do Power Rangers, que na minha cabeça ele tinha gráficos insanamente absurdos, que eu olhava e falava, meu Deus, eu sou um Power Ranger, que eu pesquisei aqui, ele chamava Power Rangers Lightspeed Rescue. E eu jogava ele bastante com a minha mãe. E fora esse jogo, o único outro jogo que eu me lembro de ter jogado no PS1 foi o Tony Hawk's Pro Skater 2, que, tipo, eu tenho a memória dele muito nítida. Pra mim, eu consigo. Eu fui pesquisar qual era o Tony Hawk que eu jogava no PlayStation 1. Eu vi que o Pro Skater 2 saiu pro PS2, eu vi uma imagem do jogo, eu falei, tá, era esse. Tipo, eu consigo me lembrar bastante da imagem dele. Mas, cara, eu acho que isso é uma geração legal porque ela é muito essa nostalgia de, mano, eu não sabia que porra eu tava jogando, mas era muito legal por causa disso, tá ligado? Tipo, já. Tipo, não é aquela geração que a gente tava, ai, esse é o melhor jogo, esse é o melhor. Mano, você só jogava qualquer merda e você achava muito da hora aquilo que você tava jogando. E você é um cara que é fã de Crash até hoje, né? O do Bandicoot. Eu gosto de alguns jogos do Crash, mas o Bandicoot em si, que é o principal, nunca me pegou tanto. Mas você curte bastante, né? Eu sempre gostei dos Crash Bandicoot. O 1 é um puta jogo difícil, eu rezerei ele na versão que saiu da trilogia Remaster, que é, porra, difícil pra caralho. Todo mundo fala isso. Eu vi um vídeo do Edu recentemente dele falando o quanto, mano, que esse jogo possivelmente ele perdeu um pouco da sanidade mental dele. O 2 e o 3 eles vão evoluindo. Acho que o 3 que é o dos mundos, das dimensões, sei lá. Eu acho que é esse. São muito divertidos. Esses jogos eles foram ficando muito divertidos. Eu queria muito zerar o 4 que lançou depois. Mas é muito legal essa impressão que a gente tem que, nossa, é o jogo mais lindo do mundo. O Pac-Man Road, mano, na minha cabeça, ele é tipo, tem gráficos que eu acho que não tem nem no PS5 ainda, mano. Tipo, na minha cabeça ele é perfeito. Isso, não, isso é fortíssimo, cara. E os negócios lá tudo quadradaço, estourado, mas realmente, mano, nas nossas cabeças o negócio acaba ficando lindo demais. Isso é a impressão que todo gamer tem, né? É bem clássico esse comentário do ver um Winning Eleven antigaço e fala, nossa, os jogadores estão iguaizinhos. E aí hoje em dia você olha no FIFA e fala, o Neymar nem tem mais esse cabelo. Mas, Não, mas é fortíssimo. mas esse é um. O do Winning Eleven, tipo, se fosse antigamente era muito melhor. Mas, enfim, depois. Quer dizer, antes disso, essa vai ser uma leve consideração que não vai ser bem cronologicamente. Porque eu tive dois portáteis que o Ok não teve. Mas eu joguei muito pouco eles. Eu tinha um Game Boy Color, que provavelmente era do meu irmão, sobrou pra mim depois. Que eu só joguei um jogo do Harry Potter. Não sei qual jogo é. Nunca avancei nesse jogo. Era o clássico jogo que eu não sabia ler. Eu não sabia nada e eu tentava jogar aquele jogo. Eu acho que eu nunca. Acho que eu só entrei em Hogwarts. Foi tudo que eu consegui fazer no jogo. E era incrivelmente difícil chegar em Hogwarts. Enfim, essa foi a minha experiência com o Game Boy Color. E eu. Cara, eu, Eu falei. Eu acho que eu tenho memória de ter pegado esse seu Game Boy Color pra jogar várias vezes, mas eu também não consigo lembrar de nada do que eu joguei lá. Mas eu tenho memória de ter pegado essa brincadeira e, tipo, e jogado no seu mesmo. O outro portátil que eu tive, esse bem depois, foi o PSP. Eu tive o PSP, eu ganhei 3 jogos com ele, foi um presente de aniversário.
Eu não lembro direito quais eram os outros dois jogos. Provavelmente era um jogo de futebol, um jogo de corrida e o GTA Liberty City Stories, que eu zerei no PSP. Tipo, não entendi nada da história, não entendi bulhufas do que eu tava fazendo naquele jogo. Porque eu não sabia inglês naquele caso, não é porque eu não sabia ler, tá? Porque era meio feio. Mas eu zerei o GTA Liberty City Stories pelo PSP. E eu já era muito fã de GTA, já queria jogar muito GTA. E, tipo, quando eu fiquei muito feliz de poder jogar no PSP também. Voltando por ordem cronológica. Um console que eu e o Ok tivemos. Aí agora acho que a gente vai poder falar com um pouco mais de propriedade, que a gente lembra das coisas. É o PS2. Eu ganhei de um tio, que também é tio do Ok. Ele deu pra mim, pro meu irmão. E, mano, eu jogava muito jogo de esporte nele. Eu era muito. Sempre joguei jogo de futebol Win Eleven ali, mano. Com o meu estrelato, Liga Master, ficava jogando com os meus primos, com os meus amigos. Curiosamente, não com o Ok, porque essa criança não gostava de futebol. Cara, eu fui me redimir depois. Mais pra frente eu fui me redimir, tá? Aí, esse foi um jogo que realmente marcou bastante no PS2. Tipo, foi ali que eu comecei a gostar. Acho que realmente gostar de futebol mais também, tipo, de vários times. Mas, dois jogos que eu acho que marcaram, o Ok vai poder falar depois. E principalmente porque eu joguei com o Ok, joguei com outros primos e, tipo, marcou muito a nossa infância. Voltando ao Crash, foi o Crash Twin Insanity. Até hoje esse é um dos jogos favoritos meu e do Ok. Esse jogo é incrível. Eu baixei um emulador só pra zerar ele depois, de novo. E o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Assim, tinha vários jogos de Dragon Ball, mas tipo, eu acho que o Tenkaichi 3 foi o que mais marcou. Não, é fortíssimo, cara. Esse console eu acho que eu ganhei da minha mãe mesmo. E, cara, é, era incrível, né? Tipo, essa é a única quebra que a gente tem, né? Porque o PSP ele lançou depois do PS2, mas cronologicamente falando, o PS2 eu acho que ele é o console que realmente nos encantou com o videogame a primeira vez, cara. Porque, tipo, você tinha isso de jogar outros jogos de dois, você tinha essas coisas. Eu queria comentar que tem um jogo que me marcou muito que você esqueceu de citar, mas eu vou primeiro falar dos que você falou, né? Que, cara, o Crash Team Insanity realmente, esse foi um jogo que a gente jogou muito jogo e era tipo, bem, aquele co-op de antigamente, morreu, passa o controle e vamos tentando passar das fases, passar dos boss e tal. Ele é um jogo muito engraçado. Recentemente, quando a gente acordou o seu PS2, eu não acredito que aquilo tá funcionando até hoje. A gente pegou pra jogar e o jogo é realmente muito engraçado, cara. É um jogo que tem uma comédia muito boa. Ele tem umas coisinhas ali de level design, mas ele é tão legal, cara. Ele é tão divertido de jogar. Eu acho que eu acho que eu me diverti tanto com esse jogo quando eu era criança que justamente isso me afastou um pouco do Bandicoot. Eu ia jogar o Bandicoot e eu falava, pô, eu queria jogar aquilo, cara. Aquele mundo semi-aberto do Crash, plataforma 3D, maneirão, e tipo, cara, era A bem trilha legal. sonora marcante também. Ua, ah, Perfeitamente, cara. Eu lembro que eu pesquisei, cara, tipo, eu acho que 90% das músicas desse jogo, ou se brincar 100%, mas é que tem algumas que eu não acreditei que era possível, mas a maior parte das músicas desse jogo são feitas justamente com a boca, tipo, sem instrumento nenhum, só com técnicas de utilizar a garganta, de utilizar assovios, utilizar essas coisas pra fazer as músicas e isso combina muito com aquela atmosfera toscaça do Crash, cara. E, puta, o bagulho mais maneiro era que ele era o único Crash que eu me lembro, assim, de você jogar com outros personagens além do Crash. E isso era muito legal também. Isso era uma parada muito maneira, cara. Era muito bom, velho. Eu sou apaixonado nas fases que o Crash usa o Cortex de prancha de surf. Skate, não sei, não sei qual seria o termo adequado. Não, Mano, aquilo lá é incrível. é muito bom, velho. Esse jogo, mano, ainda está no meu top 10 jogos mais legais que eu joguei na vida. Fortíssimo. E o Dragon Ball, acho que você pode falar, já que você é o maior fã de Dragon Ball aqui desse podcast. Então acho que você pode começar falando um pouquinho dele, depois eu trago o terceiro jogo que você não mencionou. E eu tô a fim de descer a porrada por causa disso, mas pode falar. Tá bom.
Mas enfim, o Dragon Ball. Cara, o Crash também tinha isso. Era impressionante o quanto a gente achava aqueles jogos difíceis, velho. O quanto, mano, era uma superação a gente conseguir passar. Porque a gente gostava. Obviamente a gente gostava de tirar X1 e sair lutando um contra o outro. Mas a gente também zerava o Dragon Ball. E quando saiu o Sparking Zero, isso até eu descobri que era algo bem popular, mano. Que, pô, quando o pessoal foi zerar o Budokai Tenkaichi 3, era muito difícil passar do Vegeta Ozaru, Vegeta Macaco Gigante. E, mano, foi meio que um momento da história, acho que de cada um de nós, quando a gente, quando a gente conseguia derrotar ele. Era muito bom. Eu não sei se eu conseguiria. Eu não comprei o Sparking Zero, não joguei ele. Eu não sei se ele traria esse sentimento de volta, mas era tão legal. Eu só ficava vendo todos os personagens que tinha, todo. Eu queria, mano, tem esse personagem aqui? Tem o soldado genérico X do Freeza? Tem o tal Pai Pai do Dragon Ball Class. Mano, isso era muito incrível, velho. Eu adorava. E a gente brincava quando na abertura. Eu sei que além do 3, tinha outros jogos, a gente brincava de cada um era um personagem na abertura. E tava as lutas mais fodásticas que tinha possível. Isso era muito bom. E, cara, ele é realmente muito marcante e, tipo, olhando em retrospecto, assim, pro jogo, eu acho que as coisas que eu acho mais legais dele é, tipo, a quantidade de mapas de Dragon Ball, justamente, que ele tinha, o quão grandes eles eram pra um jogo de luta, tá ligado? Tipo, cara, querendo ou não, jogos de luta, tirando esses no estilo Mortal Kombat, nesse estilo mais 2D, quando você pega esses jogos Arena, a Arena normalmente ela é bem mais limitada também do que era no Dragon Ball. Eu também posso estar tendo uma memória que tá me afetando e talvez a Arena fosse mais curta do que eu tô pensando, mas ele era grande e era tudo muito destrutivo, cara. Eu acho que isso devia ser bem impressionante pra época, cara. Tipo, você ia você ia, tipo, tacando poder, tacando Kamehameha, tacando coisa, e a arena embaixo ia se destruindo, tanto prédios quanto o piso. Tipo, isso era muito louco, cara. Eu lembro que na época, quando eu era criança, a coisa que eu mais gostava de fazer era pegar, escolher, tipo, todos os personagens e ver o poderzão foda de cada um, tipo, porque cada um tinha meio que a sua ultimate lá. E isso era muito legal de fazer, cara. Ah, era muito foda, velho. E meio que também, assim como o futebol um pouco, eu comecei a gostar mais jogando assim videogame, pelo menos de assistir, de conhecer outros times. O Dragon Ball eu fui conhecendo a história pelos games, porque eu não tinha. Eu não assistia tudo direto, tipo, tinha vários filmes lá que aconteciam no meio que eu não fazia ideia do que era. Dragon Ball GT, um pouco do Dragon Ball Classic, então, tipo. Ajudou muito a criar essa conexão que eu tenho tão forte com o Dragon Ball. Agora fala o jogo que eu deixei de falar, Cara, e vai. esse é um jogo que eu fico puto, porque justamente o ponto é que você jogava e eu não tanto, que era o Mortal Kombat Shaolin Monks. Shaolin Monks. Nossa! Que, mano, tipo assim, eu tenho memórias vívidas desse arrombado e dos meus outros primos, que entrando de novo naquele ponto de que eu era mais novinho, mais criança. E, tipo, em resumo, gente, né, o jogo, ele era um jogo de Mortal Kombat meio estilo beat'em up barra. Era basicamente um beat'em up meio aberto que você jogava de dois com o Liu Kang e o Kung Kung Lao. Lao. E aí jogava os dois. Adorava Aí Kung Lao. normalmente o que meus primos faziam? Jogavam os dois juntos e em certo momento da história, tipo, isso sempre acontecia. A gente dava um new game, aí eles iam jogando, chegava um certo momento, pá, aparecia o Johnny Cage e eles colocavam friamente, como dois psicopatas, o cabo do PlayStation 2 em cima do console e falava: joga aí, como se eu fosse o Johnny Cage. E em vários momentos eu acreditava naquela merda. E, cara, isso aí me Você, magoou. você era uma criança lerda naquele momento. Você era uma criança lerda. Mas isso fez você me lembrar de outro jogo, velho. O jogo dos incríveis, que eu não te Puta deixava ser que gelado. pariu, mano. Puta que pariu, cara. Teve também o jogo dos incríveis que você ia com esse argumentinho de eu sou o mais velho, não sei o que, os caramba. Mas várias vezes eu joguei com gelado também, mas sim, normalmente eu era o senhor incrível. Isso única e exclusivamente porque eu era mais gordinho Gordo. e ainda não era negro o suficiente pra ser o gelado.
como é o caso de hoje em Não, dia. isso é uma reparação histórica foda de se fazer, pô. O cara era branco, que nem eu. Eu gostava do gelado, pô. O gelado tinha humor, eu conseguia usar meu convencimento pra ser o gelado. Aí hoje em dia eu fico com dó, mano, porque, mano, o cara virou preto e eu aqui branquelo tirando o gelado dele, Cara, eu velho. passei É por essa tipo, mano, transformação étnica. é tipo eu pegar o Pantera Negra, velho. É tipo eu pegar o Pantera Negra e fazer você jogar, mano, com o Não, Hulk. cara, eu concordo. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem toda essa questão de reparação histórica. Eu entendo, porque eu passei por algumas etnias durante minha vida. Eu já teve. Eu nasci branco, branco, branco. Aí uma hora eu parecia um boliviano de cabelo liso e pele escura. Aí outra hora, do nada, meu cabelo começou a cachear. Então, cara, tipo, porra, pretos no topo, cara. Gelado no bagulho, cara. Gelado no bagulho. Eu acho que. Mas sim, esse outro jogo foi também muito marcante. Eu acho que, mano, é muito por isso que eu, tipo, que eu acho que a gente. Que pra mim o PS2 é a geração ali do encanto mesmo, porque foi realmente quando a gente começou a jogar junto, começou a jogar jogo cooperativo e também jogar jogos single players que eram muito legais, cara. Eu acho que o PlayStation 2, nossa, mano, eu tô com medo já do tempo desse podcast, porque, cara, eu, eu ainda nem falei de God of War, que eu sei que você não foi um jogo que te pegou muito, mas, cara, eu lembro que um parceiro meu me trouxe assim e eu, tipo, fiquei alucinado com o jogo, porque eu tinha, tipo, 8 anos de idade e tinha, mano, mulher nua, sangue pra caralho e, tipo, muita violência e com certeza algo que não era recomendável pra mim. E, tipo, eu adorava o jogo. Eu adorava o jogo. Eu adorava o jogo. A gente, tipo, mano, jogava nesse co-op também, co-op antigo, morreu para controle. E, tipo, o cara amassava o God of War. Era muito louco, como era difícil apertar o quadrado rápido o suficiente naquela época. É, era, pô, os Quick Time Events, era tudo muito cinematográfico, mas ainda era muito videogame, cara. Tipo, o God of War é um jogo que eu me amarro, cara. É um jogo que eu amo até hoje. O God of War é um que eu tenho muito carinho. Até hoje eu acho que eu adoro mitologia grega e tal, muito por causa de ter jogado God of War quando eu era moleque, cara. Mano, só queria complementar. Você vai virar outra coisa. Você vai ficar careca. Porque você é calvo. Mas enfim. É. Cara, quando esse projeto virar e eu fizer um implante, vai ter um episódio especial sem você. E aí, eu só vou falar sobre o quanto você está errado. Mas enfim. Mano, eu não jogava God of War, eu não jogava GTA no PS2 porque minha mãe não deixava. E, tipo, não era uma criança tão rebelde, tipo. não- E eu tinha muito jogo, tipo, não era que, tipo, putz, tem que jogar isso. Um que eu lembrei agora também, que você até falou do PS1 Tony Hawk Pro Skater 2, eu jogava o Pro Skater 3, eu acho, o 4, não sei, no PS2. Era muito divertido, eu adorava aquele jogo. Então tinha muito jogo de esporte. O meu irmão, ele adora tênis, eu jogava jogo de tênis. Pô, mano, Você era bem menos chato pra videogame naquela época, Biel. Você tinha que voltar a esses tempos. eu continuo sendo chato, irmão. Vamos jogar um Não, eu tô Madden falando que agora? você era menos. E, cara, a gente já tá se estendendo muito no PlayStation 1, no PlayStation 2. Mas eu só vou fazer uma menção honrosa ao Shadow of the Colossus também, que foi um jogo. Acho que foi o jogo que mais me impressionou com, tipo, na época, assim, foi o jogo que me deu aquele negócio de, tipo, falar, meu Deus do céu, como é possível fazer isso nesse videogame? Que foi o Shadow of the Colossus com os monstrão gigantaço e você escalar eles, aquilo era muito louco. Só fazer essa menção rosa e aí a gente pode partir pro próximo. Bom, o próximo, que acho que foi nós dois nessa ordem mesmo, é o Nintendo Wii. O Nintendo Wii foi um console que meu irmão queria, ele pediu, e eu também, tipo, naquela época, foda-se, queria ter o Wii. E, pô, o Wii foi muito marcante, foi um console que eu tive por muito tempo. Eu tive ele pirateado. Todos os consoles até agora eu acho que foram Sim, sim, pirateados. sim. Acho que não existe Sim, PS2 eu desbloqueado no Brasil. tava, Quer eu dizer, tava bloqueado no evitando Brasil. falar essa palavra, eu não sei se dá merda, não sei como é que é a parada, mas sim, eu concordo plenamente. Enfim. Aí o Wii eu tinha ele bloqueado. E, pô, eu me diverti muito com o Wii. O Wii Sports, o Mario Kart, tinha Mario Baseball, tinha jogo da Marvel. Eu tinha tudo quanto é jogo no Wii. Eu jogava muito com meu irmão, era muito legal. O Mario Kart, mano, até hoje eu sou o rei dessa porra aqui
entre meus primos e tudo mais, porque, mano, a competição que eu e meu irmão tinha, o meu irmão, ele era um psicopata. Ele fazia a gente correr todos os circuitos. Era tipo um Grand Prix da Fórmula 1 que a gente fazia numa tarde, mano. Eu terminava aquela porra cansado, com ódio, ou muito feliz de ter ganhado. Mano, eu decorei todas as pistas, velho. Eu joguei muito Mario Kart, Mario Baseball, eu adorava. Eu comprei, eu e meu irmão nos deram, enfim, os kitzinhos pra você acoplar no controle do Wii pra, tipo, você jogar beisebol com bastão de beisebol, jogar tênis com raquete de tênis. Nossa, Ah, eu lembro que você tinha isso. eu lembro agora, as Olimpíadas, mano, as Olimpíadas de Inverno, as Olimpíadas de Verão, tinha esses jogos, mano. Não, Mario Sonic Olympic Games era Mano, insano. Esse aí a gente jogou insano, junto no sim, seu. Esse era muito bom. era muito foda. Só que, tipo, teve um ponto, eu me diverti muito, foi muito legal ter um Wii. Só que chegou um ponto, eu não vou alongar muito nisso, que, tipo, eu realmente estava cansado de ter o Wii, porque foi a época da ascensão do 360, do PS3, jogos multiplayer e tudo mais, jogos modo história, e eu tava preso no Wii. Não, perfeitamente. Eu vou ser um pouco mais curto, porque, cara, a gente falou justamente dessa questão da pirataria, que foi um negócio que trouxe o acesso a muitos gamers pro videogame, e eu não sei o que aconteceu naquele ano, eu não sei se o nosso tio, os caras que pirateava pra ele tinha sido preso, se minha mãe não queria, eu não sei o que aconteceu, eu sei que o Nintendo Wii foi original, foi um console original, inclusive eu já ia falar, eu acho que a gente teve o Wii depois, mas tudo bem, sem problema. E, cara, e por causa disso eu acabei só jogando 3 jogos, assim, principais no meu Wii. E eu joguei muito eles, muito. E foi o Mario Kart. Não tive essa rivalidade com o seu irmão que claramente Moldou um caráter. tornou outro nível nesse jogo. Mas eu tinha um volantinho, inclusive, eu tinha um volantinho, eu jogava Mario Kart e, tipo, porra, eu jogava pra caramba, tipo... Cara, eu lembro que eu cheguei a fazer, tipo, as 3 estrelas lá em tudo, ter todos os personagens. A única que eu não tinha, que eu te invejava muito, era a Nossa, o Rosalina, Mario que ela Galaxy, vinha verdade, meu Deus, eu tô que lembrei ela disso. vinha por causa do Mario Galaxy. Que você tinha o Mario Galaxy, então ela vinha, a Rosalina eu não tinha ela, e isso me deixava profundamente chateado. O Wii Sports, que, mano, o Wii Sports é um jogaço, velho. O bagulho era muito maneiro, eu acho que ele foi, tipo, o jogo que mais fez as pessoas, tipo, gente que não ligava pra videogame jogar videogame. Tipo, eu lembro de jogar tênis com meu pai, tipo, acirradamente, mano. É uma, tipo assim, coisa de, tipo, mano, virar a raquete e ele já ter batido na minha cara, tá ligado? Tipo, mano, o bagulho insano, assim. Aí, mano, eu lembro da gente lutando boxe. O golfe desse jogo era, tipo, um dos golfes mais interessantes da história dos videogames. Ele era muito divertido, mano. Eu fico muito triste que não tem nada tão bom quanto no Switch, uma parada assim, já que ele consegue ter a função do controle por movimento e tal. E, cara, era muito louco. E Super Smash Bros. Brawl, que é, tipo, pra mim, o melhor jogo de luta de todos os tempos, que não o Brawl especificamente, mas a franquia Super Smash Bros. Que é muito maneiro você poder usar diversos personagens de diversos mundos, diversas franquias pra descer a porrada um no outro. E eu gosto muito do formato de jogo de luta de tirar o adversário da tela. Eu acho um formato bem legal, me apaixonei pelo jogo. E acho que é isso. Tipo, foram 3 jogos que eu joguei, principalmente no meu Nintendo Wii. É que você falou do Mario Galaxy, eu lembrei do Mario Galaxy, Super Mario Galaxy e do Super Mario Bros. Foram jogos que eu joguei bastante também. Minha mãe jogava também o Mario Bros. Acho que foi o último jogo que eu lembro da minha mãe jogar. Eu lembro da minha mãe jogar o Wii, porque ela era muito mãe jogando videogame, de tipo, pulava e levava o controle tudo pra cima. Em alguns jogos isso funcionava, né? Em outros não. Só um jogo que eu acabei lembrando também, esse do PS2, mas só pra passar rapidinho, já que já passou, o Speed Racer, mano. Puta que pariu, velho. Esse jogo era um jogaço, mano. Esse jogo era um jogaço. E esse é outro que ele causava aquele negócio do meu Deus, o que que é isso? Que negócio incrível. Que era quando você batia aquela velocidade insana. E aí ficava tudo colorido e tudo muito louco. E você ficava tipo, meu Deus, eu tô transcendendo a realidade da velocidade. Nossa, aquele jogo era incrível, Sim. mano. Mas enfim, o Xbox 360, no meu caso, se pá, eu ganhei até depois de você. Eu ganhei.
Eu não ganhei o Xbox, eu ganhei uma carcaça. Tava em morto-vivo, depois tentei dar umas arrumadas, mas enfim. Eu ganhei esse 360, ele não tinha som em vários jogos. Ele não tinha online e ele também era desbloqueado. Nesse caso, foi uma experiência meio engraçada. E, tipo, mas era uma experiência incompleta que eu tinha, né, nesse console. Porque eu não tinha som no negócio. Mas mesmo assim eu consegui me divertir, eu zerei os CODs, continuei jogando muito jogo de futebol. E foi ali, nesse console, que abraçou a minha franquia favorita, a franquia que impõe medo e respeito no mundo dos games. Que todos se curvam. Que em novembro vai fazer história Pelo de amor novo. de Deus. Pelo amor Que de é Deus, a eu prefiro me franquia matar. GTA. Mano, você fala isso, mas, mano, o que eu mais tenho de recordação, não muito na minha casa, mas na sua, é na gente ir da sua casa, jogar o GTA 4, pegar uma listinha de códigos e, mano, ou a gente fazer o caralho a 4 naquela cidade, ou a gente tentar zerar. Eu fiquei muito puto. Recentemente, o Ok, ele foi zerar o GTA 4 de novo. A gente vai falar sobre o GTA 4 várias vezes nesse podcast. Eu espero que não se alongue muito nesse aqui. E, mano, sempre era a mesma coisa. A gente começava a zerar, o Ok só chegava pra mim e ele falava: Eu faço a famosa missão do assalto ao banco. É uma missão que acontecia na metade do jogo. Demorava pra caralho pra chegar, mas ele sempre pedia pra fazer essa missão, porque era cada um fazer um. O GTA 4 acho que é o jogo mais marcante assim que eu tenho do 360. Porque eu não jogava muito jogo online, tinha que ficar essas coisas. E o GTA 4, mano, eu adorava. Eu adorava sair matando todo mundo, velho. Eu adorava aquela listinha de código. Eu adorava, mano, aloprar aquela cidade. Quando eu conheci o easter egg do coração na estátua da felicidade daquele jogo, mano, minha cabeça alugou um triplex por uma semana, velho. Eu fiquei tipo, mano, como assim, mano? Por que tem um coração lá? Aí esse desgraçado desse Ok, que ele é um mentiroso desde criança, mano. Esse desgraçado contou uma história pra mim que tinha como você derrubar aquele coração, destruir a estátua. Aí comentavam nas rádios, não sei o que. Mano, e eu ficava tentando achar aquilo, meu Deus do céu, mano. Mano, criança não pode mais mentir. Tá proibida a mentira. Pô, era uma... Meu irmão, você mentiu que o GTA 6 estava pronto quando nem Não, tinha mas saído isso eu não 5, menti. velho. Uma outra criança mentiu pra mim e eu acreditei que nem um idiota. Porque, mano, o moleque falava inglês com os pais, eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. E aí eu falei, mano, se ele tá falando que os pais dele fundaram a Rockstar, eu devo acreditar, né, mano? Tipo, encontrei esse moleque na praia, mano, mas caraca, velho. Ai, cara. Mano, criança mente, velho. Mas isso é história pra outro momento. O bagulho não é. Não, o que eu falei do Prefiro Matar é que eu prefiro matar do que escutar você falando desse jogo especificamente. Porque toda vez que você vai falar, é tipo assim, é difícil te escutar pelos 48 centímetros de rola da Rockstar que você tá engasgando na hora que você vai falar qualquer coisa sobre absolutamente qualquer jogo essa porra desse estúdio. Mas, cara, é. Eu não gosto do GTA Mas, 3. cara, mais uma vez o Xbox 360 a gente teve experiências diferentes, mas nesse caso eu acho que foi bom pra mim, não só porque meus jogos tinham som, mas porque também por ele não ser desbloqueado, eu conseguia jogar ele online e como o nosso tio também tinha um 360 que também não era desbloqueado, eu pegava os jogos dele, muitas vezes eu roubei os jogos dele, inclusive. é, e então eu tive mais acesso a jogos do que eu tive no Nintendo Wii. E de geração, cara, tipo, eu me lembro de tanto jogo, como você falou, acho que o GTA 4 foi um dos primeiros que eu me lembro e realmente gostava muito do jogo na época, até rezerar ele recentemente e descobri que o jogo é horrível, mas. Cara, tipo, teve GTA. BO2 foi tipo uma. Foi uma época. Foi um negócio. BO2, mano, eu lembro que eu jogava contra bot, velho, que eu queria jogar igual todo mundo jogava online, velho. Eu colocava Cara, bot. então, inclusive esse é um negócio, né, cara? Tipo, uma das dinâmicas que vocês vão ver nesse podcast bastante, assim, é que hoje quem é o cara dos jogos online é com certeza o Biel. Eu sou um cara que, cara, sempre que eu posso jogar um multiplayer, ao invés, quer dizer, um single player ao invés de jogar um multiplayer e tal, eu prefiro, eu gosto mais, eu fico mais imerso.
Mas naquela época, os jogos que mais marcaram 360, eu acho, foram multiplayer. Porque, cara, teve o BO2. Eu lembro que eu jogava Minecraft com um amigo meu, que eu jogava muito, assim, tipo, eu jogava pra caramba com esse meu parceiro. Destiny, quando lançou pra 360, cara, foi tipo uma maluquice, porque no 360 eu também conheci o Halo, né? Foi meu primeiro Xbox e acabei conhecendo o Halo e foi uma franquia que eu adorei. E Destiny a gente sabe que é uma franquia da Band, só que ela tinha esse esquema de ser RPG e MMO, tal, um MMORPG no caso, e era, tipo, muito divertido. Eu fiz muitos amigos jogando no 360, cara. Code Ghosts foi outro que eu joguei bastante depois do BO2. Cheguei a jogar bastante MW3 e MW2. Mais o MW3, o BO2 foi o que mais marcou, mas, tipo, cara, os Halos, como eu falei, foram jogos que marcaram muito e, tipo, chegando no 360 já fica difícil falar os jogos que mais gostava, porque, tipo, já são muitos jogos. Batman Arkham foi uma franquia que me marcou nessa geração também. Alguns Legos, cara, tipo, essa geração realmente, tipo, veio pra aumentar o acervo de jogos e marcar pelo multiplayer, cara, tipo, GTA V, que nem você falou, realmente, mano, muito, muito jogaço, muito jogo bom, eu tenho certeza que eu não sei nem metade. Uma das minhas memórias mais marcantes foi quando, tipo, do nada, eu acompanhava direito, né? Eu cheguei na sua casa, você tava com o GTA V jogando ele. Eu olhei pra sua TV e, tipo, eu tava vendo, mano, outro mundo. Eu tava vendo, mano. Eu tava vendo, mano, Nirvana, velho, o paraíso. Eu tava tipo, mano. É tipo o meme do Bem Aquecido, mano. Que gráficos são esses, mano? Tava bem na casa do Franklin, você tava, na casa, a segunda casa que ele ganha. Tipo, eu tava, meu Deus do céu, velho, eu preciso jogar isso. Eu me lembro disso. O GTA V até hoje, ele foi o único jogo que eu comprei na pré-venda na minha vida. E vai ser, por enquanto, até chegar o GTA 6, que sim, eu sou hater, mas eu também adoro o GTA, não tem. Vai comprar, ele é hater, mas ele não vai resistir. Muito marcante. E nessa época do 360, eu tinha um problema que meu console não tinha som, era uma merda, ele queimava. E foi uma época que eu assisti muito jogo pelo YouTube, que eu comecei a zerar muito jogo pelo YouTube. Comecei a gostar de muito jogo sem poder, sem jogá-lo. Esse é um tema hoje em dia. O Twitter, o Twitter abriu debate se eu posso gostar de um jogo sem jogá-lo. E, mano, eu conheci o Funk Black Cat, meu youtuber favorito até hoje, porque, mano, eu ficava procurando série, eu procurava série do GTA 4, porque eu queria ver o pessoal jogando. E eu não achava, Hoje em mas dia isso aí dá discussão no Twitter. então. Porque, os jogos não eram legendados em português. E sempre aparecia a série do funk do GTA San Andreas. Sempre aparecia um episódio dele. Eu falei, mano. E tipo, eu nunca tinha jogado GTA San Andreas direito. Aí eu fui ver a série do funk do GTA San Andreas, irmão. Isso aí é a melhor. A série do funk do GTA San Andreas é lendária. É Hall da Fama, mano. Mano, o bagulho tem que ser colocado num patamar. É tipo Breaking Bad, Game of Thrones, série do funk zerando GTA San Andreas. Cara, fortíssimo. Cara, eu acho que é aquilo, mano. Tipo, é que muito da discussão do Twitter era falar, tipo, dá pra você ser fã do jogo? Tipo, gostar? Pô, é claro que dá, mano. Tipo, mano, é isso. A gente veio de uma geração. Viu muita gente, muito youtuber chegando jogando. Quem é gamer mais velho, talvez não entenda tanto, porque não tinha YouTube na época que você era criança, não entendia inglês, na época que você. O YouTube, querendo ou não, ele marcou muito a nossa geração. E, tipo, era normal, cara. Tipo, 360, sai um jogo no PS3 que você não tem acesso, porque é um PlayStation, é outro videogame que é caro pra caralho pra você comprar. Porra, você vai assistir a série do YouTuber que você gosta, vai ver como é que é o jogo. E, cara, tipo, se você gostou da história, se você achou que a gameplay parece maneira, tudo normal você gostar do jogo. Acho que a questão é realmente essa mais da terminologia. Tipo assim, eu realmente acho que você falar que você é fã de uma parada. Tipo assim, videogame é literalmente feito pra você para ser jogado. Você falar que você é fã de uma franquia, fã de algum jogo, sem nunca ter jogado, porra, realmente pega um pouco mal. As séries do funk eram muito boas, velho. Cara, não, eu entendo, cara, mas você tem que jogar o jogo, porque, cara, você Ah, pode ser fã do funk. funk, mas, tipo,
pô, hoje em dia tem gente que faz review de jogo na Steam e coloca assim, review da história do jogo, assistir pelo canal do Alanzoca. E aí, porra, tipo, nada contra o Alanzoca, inclusive, porra, um streamer fantástico, adoro ele. Mas, tipo, tá ligado, cara? Qual que é o nexo dessa parada? Tipo, isso é realmente. Isso, eu acho que é muito essa questão de aí, como você tá falando, com qual propriedade você tá falando. Tipo, é sério que quando você avalia um jogo na Steam, cara, aquilo vai sair, tipo, na parada de reviews positivas ou negativas ali da Steam, as paradas. E você vai fazer uma review da parada que você não jogou, mano. Aí é muita forçação de barra, cara. Mas foi visto pelo Alanzo. Enfim, esse negócio tá ficando muito longo e a Bom, gente ainda tem muitos pera lá consoles que eu pra tenho as falar. minhas menções honrosas, porque também não deu tempo pra falar do 360, que eu preciso comentar. Então, que, cara, porra, não tem como não falar disso aqui. Assassin's Creed 4 Black Flag, que foi, porra, na época um fenômeno insano. Hoje a gente tá tendo notícias do remake, tá todos os fãs da Ubisoft com o cu na mão, tipo, meu Deus do céu, não podem estragar isso, não podem estragar isso. Essa é a única coisa que vocês não podem estragar. Tipo, e esse jogo tinha uma água que você olhava e falava, mano, isso é mais real do que a água de verdade. Você olhava e falava, pô, se eu for pra praia, a água vai ser mais feia do que isso. E, porra, jogaço e muito legal. Teve BioShock nessa geração. Nessa geração a gente jogou o Infinite, que, porra, jogaço também. Muito divertido, muito bonito, muito único. Muito único. Eu acho que, tipo, sempre aparece aqui a colar um BioShock-like ali, que eles tentam. Que você vê que tá numa pegada parecida de estética e tal, mas acho que nada consegue fazer. Tipo, BioShock é uma parada muito única, eu acho muito maneiro. Teve muitos outros jogos grandes, mas outro que marcou também foi o Skyrim, que era um jogo claramente muito complexo pro meu cérebro da época, mesmo que eu não era mais uma meba, eu ainda era uma criança, eu ainda tinha, sei lá, meus 12 11 anos, 13 por aí. E, cara, simplesmente o Skyrim era um jogo que eu lembro que eu fazia que nem você comentou, do Harry Potter. Que eu pegava, jogava o início do jogo, pegava as magiquinhas, não sei o que, e depois o jogo me soltava naquele mundo aberto, que hoje eu já rejoguei o jogo, é fantástico o Skyrim. Mas na época, tipo, pra mim, tipo, eu ficava perdido. Eu só falava, mano, meu Deus do céu, pra onde eu vou? E sem entender nenhum diálogo em inglês também, de várias e várias linhas de diálogo. Então, cara, foi uma geração incrível. Foi a melhor geração da história da Xbox. Isso é fácil de falar. Ontem que a gente vai pra próxima, né? Porque eu e você escolhemos fazer o X. Escolhemos o lado verde da força. A gente já tava errado, né? Era bem óbvio, nós dois corintianos. Eu comprei o Xbox One. Minha mãe comprou, pedi de aniversário. Aí foi uma época aniversário, Natal, né? Comprou pra mim na Black Friday. Os primeiros meses, os primeiros tempos, mano, foi muito mágico que eu tive com aquele console. Eu realizei, mano, um sonho de infância. Eu lembro que eu comprei 4 jogos junto com ele. O Unity já vinha um código dele, porque esse foi o jogo que lançou totalmente cagado, tava dando de graça aquela porra daquele jogo. Aí veio um PES também, que eu sempre adorei jogar jogo de futebol, peguei um PES. O GTA V, que foi relançado naquela geração, modo primeira pessoa, pude zerar com som. Tem uma piada interna que vocês nunca vão pegar. Eu já zerei o GTA V facilmente mais de 30 vezes, tá? Sou muito fã de GTA V. E o modo online eu já tive 2 contas que eu passei do level 100. Uma eu tinha tudo e eu tô tendo de novo, tô reerguendo meu império no GTA Online. E, mano, foi muito mágico. Eu tive também o Call of Duty Advanced Warfare, que até hoje é um dos códigos que todo mundo fala que é uma merda, não sei o que, mano. Eu achava muito mágico tá jogando online, tá pegando skill streak, tá dando bala, jogando de sniper. Mano, foi muito mágico o começo do Xbox One pra mim. Apesar de melhor console do Xbox ter sido 360, foi muito mágico, assim, ter começado essa era. Mas, cara, antes de falar sobre o Xbox One, disso tudo que você falou, eu esqueci de comentar um ponto que acho que justamente pelo seu Xbox 360 ter sido meio cagado, você não comentou, mas é um comentário que dá pra ser feito tanto sobre o Xbox One quanto sobre o 360, que foi Kinect, mano. Kinect, cara.
Eu tinha me lembrado dessa parada, tipo, pensando nesse negócio, porque eu tinha apagado um pouco da minha memória. Isso era muito louco no 360. Quando eu vi a primeira vez, eu achava que aquilo ia ser o futuro dos videogames. É uma câmera que capta os seus movimentos e coloca isso no jogo, cara. Tipo, o Kinect Adventures lá, que era aquele que você tinha vários minigames, tinha aquele jogo da boia que você ia, pulava, o boneco pulava junto. Aquilo era muito louco, cara. E tipo, e tinha um potencial absurdo. Mano, pra mim tinha muito que existir isso ainda. Eu acho que realmente a Xbox ficou com medo disso. O Xbox One foi meter um Xbox One mais caro que vinha junto com o Kinect, né, cara? Tipo, Mas ninguém comprou. ninguém comprou, tipo, isso foi totalmente nada a ver. Realmente, em questão da qualidade do console, eu acho que dá pra falar com tranquilidade que o PlayStation 4 era o melhor console daquela geração, mas até se considerar a Nintendo, porque o Wii U foi um negócio flopadíssimo, mas, cara, o Xbox One, tipo, quando a gente fala de console, quando a gente fala de videogame no geral, tem muito isso do, cara, o jogo ser melhor, o jogo ser bom, não sei o que, essas coisas importa, mas no final, cara, quem vai fazer a experiência muito sempre vai ser você. Então, cara, o Xbox One foi muito importante pra mim, assim como foi pra você, que nem você falou, que, tipo, foi muito mágico o início. Cara, eu lembro que eu joguei também, eu lembro que eu joguei o meu Xbox One, ele veio com o COD Advanced Warfare, o Dead Rising 3, que era um jogo que eu achava muito interessante, muito maneiro também. E o Forza, o Motorsport 7, que era aquele que era a McLaren na propaganda laranjona na capa É, do jogo. sei. Cara, era um console muito legal, mano. Tipo, eu até hoje me amarro no layout e tal. Na época você tá conhecendo um console novo. Infelizmente foi a época que a Xbox começou a cagar mais pros seus exclusivos. Os exclusivos não saíam tão bons, infelizmente. É, Nossa, mas eu lembrei. Um exclusivo que eu adorei jogar, mano. Foi um dos primeiros jogos que eu também zerei nessa pancada, que foi o Sunset bom Overdrive, jogo. que é da Insomniac, que agora faz jogos exclusivos pro PlayStation. Mano, adorei aquele jogo, era divertidíssimo. Eu amo você, Insomniac. Mal posso esperar pelo Spider-Man e pelo Wolverine. Não, bom jogo, realmente era um jogo legal. Ele infelizmente foi subvalorizado pelo pessoal, mas acho que é isso. Acho que o maior erro da Xbox foi com exclusivos, mas, cara, foi um console que é isso que você falou, cara. A gente jogou muito junto, a gente fez muita coisa e, mano, pra mim ele significa muito porque foi o console em que eu finalmente me aprofundei de verdade, tipo, nos videogames por conta do Game Pass. Que, cara, mesmo que a Xbox tenha errado tanto no começo da geração, se tem uma coisa que a gente não pode falar que foi um erro, foi o Game Pass. Porque, cara, dava pra você jogar muita coisa. Meus primeiros jogos indies, eu não jogava jogo indie, eu só jogava coisa do mainstream. Meus primeiros jogos indies que eu amei, eu joguei pelo Game Pass. O Hades eu joguei pelo Game Pass. Teve vários outros jogos, muito jogo online, besteirinha assim que a gente normalmente não compraria e a gente jogou junto, tipo Golf with Your Friends. A gente se amarrou porque o jogo tava no Game Pass, então acho que é uma geração, querendo ou não, ela foi muito marcante por isso. A gente jogou várias coisas diferentes por causa do Game Pass e isso aumentou muito meu amor pro videogame. E é por causa dessas coisas que eu não me arrependo nem um pouco de ter tido um Xbox One, cara. Não, eu também não me arrependo, não me arrependo, só apesar de achar que o PS4 foi melhor. Mas, mano, antes do Game Pass ainda, tipo, tinha a Gold, né? Que era, tipo, muito lendária, porque, tipo, a PSN era uma merda e tinha a Gold que dava jogo. O Speedrunner. Speedrunner é o Speedrunners. jogo, né? A gente jogou ele pela Gold, deram o jogo. Acho que eu tive uns 3 Assassin's Creed pela Gold. Você falou do Black Flag, eu só fui zerar o Black Flag no Xbox One. Lembro quando Jogo ele saiu na lendário, Gold. que eu veio pela Gold. Tipo, é muito absurdo. Eu zerei o Syndicate, eu não comprei o Syndicate, ele veio pela Gold. Fortíssimo, cara. Tipo, é muito bom esse sistema. Eu Nossa, sempre o defendi Tomb muito. Raider, eu lembro que ele veio pela Gold, o primeiro, o reboot, Sim, e um sim. jogaço também, mano. Muito bom aquele jogo até hoje, assim. É,
Cara, é isso, mano. É isso. Foi realmente uma geração que veio muita coisa. E, inclusive, né, tipo, muitos desses foram os motivos da gente ter o videogame, né? Porque a gente tá falando aqui que ele não foi a melhor escolha e tal. Mas na época a gente teve videogame muito porque, tipo, cara, naquela época não existia crossplay. Você tinha o videogame que todos os seus amigos iam ter. Aí, tipo, porra, o pessoal já gostava da Gold, o nosso tio, ele Mas manipulava a gente totalmente pra achar que o Xbox era melhor. Foi tendo, tipo, foi tendo todas essas coisas, e aí acho que isso fez a gente ir pro Xbox, e é isso, cara, não me arrependo, foi muito legal, mesmo com todos os pontos. Mas eu não fui muito nessa de. Porque todos os meus amigos tinham PS4. Eu tenho um amigo, que é o Biazon, que ele tinha um Xbox e ele queria que eu tivesse o Xbox também. E o Xbox naquela época, ele era bem mais barato. Então, tipo, pô, pra convencer meus pais a comprar um console, eu pedi pra ser o Xbox. Aí eu puxei vocês também pro Xbox, você e o Mar. Perfeitamente, mano, foi bem isso que aconteceu mesmo, e nossa, saudades, cara, ele foi um dos consoles que eu achei mais maneiro quando eu vi ele assim, que ele era. O pessoal do PS4 zoava que o bagulho era um tijolo, que ele era imenso e a porra toda, mas eu achava muito bonito assim, tipo, você passar a mão, aí faz o barulhinho, aí vem o jogo ligando. Cara, era bem legal. Inclusive, eu adorava o layout original do Xbox One, o Sim, aqueles primeirão de todos. Eu achava ele quadrados, muito era bonito, muito eu não sei. bom. Cara, cara, eu não sei por que tiraram aquilo. Era tão maneiro você ter o jogo que você tava jogando grandão na tela e as outras coisas de segundo plano. E hoje os caras meteu, tipo, tudo meio do mesmo tamanho, assim. Tipo, porra, nada a ver, cara. Era muito legal do jeito que era. Mano, só acho que pra passar o bastão, antes, uma memória muito boa também que eu tenho é que um amigo meu, tipo, tava na época que o PUBG tinha estourado, só que o PUBG não tinha, só tinha no PC. Aí um amigo meu falou: Mano, achei esse jogo aqui chamado Fortnite. E a gente foi jogar, era muito divertido. E uma semana depois, mano, aquele bagulho estourou para um caralho. Fortnite virou o que é hoje. Eu fiquei, mano, uma semana antes eu joguei esse jogo quando ele era nada. Estourou? Eu nunca ouvi falar desse jogo. Ele é conhecido hoje em dia? Ele tem participações especiais de todas as celebridades e personagens da face da Terra? Multiverso em forma de jogo. Cara, não, o Fortnite ele foi realmente um fenômeno. Ele é, tipo, com certeza o maior jogo da década. Tipo, GTA V. não tem como. Enfim. Não começa. Tá, enfim. Aconteceu uma coisa triste. O meu Xbox queimou. Eu, eu virei um ceifador, depois eu quebrei o do Otávio também. Mas enfim. E nesse tempo eu tive o Xbox queimado, tava sem videogame, meus pais me pagavam pra mim. Eu peguei um PS4 emprestado de um amigo meu pra ficar jogando. Começou a ter mais jogo crossplay e tudo mais. E eu fiquei jogando um pouco ele, juntando dinheiro pra comprar o Series X. Eu não queria o Series S, queria juntar pro Series X. Eu fiquei no PS4, eu gostei muito do PS4, joguei vários jogos. Pô, o PlayStation é a casa dos exclusivos, né? Tem vários exclusivos aí que a gente nunca pôde jogar, nem eu, nem o Rock, que eu adorei jogar. O Spider-Man sempre foi um jogo que, mano, desde que eu vi a série do Funk, eu gostei do jogo na série do Funk, eu sabia, mano, esse jogo é muito foda. Zerei, ele foi muito foda. O Spider-Man, o Uncharted 4, o The Last of Us 1. Foi muito bom esse período. E eu percebi que eu podia ter um PlayStation. E quando foi da Black Friday que eu fui pegar o Xbox não entrou em promoção, não tinha Series X. Todo que eu achava era em loja mais X, era em loja menos confiável. Loja menos conhecida. Enfim, o preço ainda tava muito caro. E, mano, eu virei, mano, eu vou ter que ter um PS5. Eu vou ir pro PS5. E, hoje em dia, estou aqui olhando pra ele lindamente. Migrei pro PS5 e, mano, puta decisão boa, adoro o PlayStation. Tudo bem que ó, o fato do Xbox só ter feito merda atrás de merda ajudou. E, pô, continuei jogando muitos exclusivos extremamente fodas. Sou muito fã do Ghost of Tsushima, do Ghost of Yotei. Inclusive, joguei o Infamous também, já joguei no PS4. E esse é um jogo que tanto eu como o Ock a gente via pelo YouTube e a gente falava, mano, esse jogo é foda pra caralho, puta que pariu, esse jogo é muito bom, a gente amava esse jogo. Quando a gente jogou, a gente falou, né.
mediano. E esse é um dos meus grandes argumentos contra o sou fã do jogo pelo YouTube. Porque, cara, é exatamente isso. O negócio era assim, aproveitando que você ainda tá na geração, a gente acabou mal falando sobre os jogos da geração do Xbox One. A gente falou muito mais do console. Então acho que é legal dar uns adendos aqui das coisas legais que tiveram, que, pô, foram várias, assim, tipo, falando da geração como um todo, né? Não só do Xbox, claro. Cara, teve Red Dead Redemption 2, que, Foda, porra, foda. jogaço. 2018 foi um ano que foi muito marcado por esse jogo, realmente, pô, bagulho monstríssimo. The Witcher 3, que é até hoje um dos meus jogos favoritos da minha vida, tipo, tá ali no meu top 3. É realmente um jogo que eu amo muito e eu joguei ele no Xbox One pela primeira vez. Eu não achava que eu ia gostar tanto dele quando eu joguei e, cara, fiquei apaixonado pela imersão que aquele jogo proporcionou. É, Preciso comentar que foi a geração que teve Cyberpunk, mas eu não vou falar muito sobre Eu isso. A tava, gente sabe que eu o jogo tava nessa geração preparando. foi os. Não, com certeza. Forza Horizon foi muito louco Nossa, o nessa Forza geração. Horizon era muito bom. Horizon era muito maneiro, Horizon era muito maneiro. Cara, e como eu decidi falar de jogos menores também, cara, de jogos indie, o Xbox One foi muito marcado por ter tido Cuphead, que é um jogaço. Eu joguei ele, acho que eu não lembro se eu joguei ele no One ou se eu joguei ele no Series, mas, cara, jogaço. Aí teve Ori, teve vários jogos pequenos também que lançaram, Stardew Valley, Hollow Knight, muito jogo. E, cara, foi uma geração que marcou muito a gente, que teve muito jogaço. Não, com certeza. Pô, eu virei fã de NBA pelos jogos. Eu comecei a jogar no Xbox One. Eu montava meu jogador, fazia carreiras, mano. Comecei a torcer por times pelo NBA 2K. Que é, pô, fenomenal o modo carreira que eles faziam. Pô, mano, o Rainbow Six, que, pô, é um jogo que me marcou. É o jogo que eu. Porra, mano, eu cubro, eu vejo o competitivo até hoje, mano. Eu competia nos torneiozinhos não oficial do Xbox, fiz amigo pelo Rainbow Six. Porra, salve pro Drunks, Ladislau. Também fiz muito amigo pelo GTA Online, o Gacetini. No GTA Online a gente jogou muito mais no One do que Sim, no sim, sim. 360. A gente jogou muito, cara. A gente realmente jogou demais aquele jogo. Não, vários códigos, tipo, realmente teve vários jogos. Ali foi a época realmente que eu peguei mais pro online mesmo. Adorei Red Dead 2, um dos meus jogos favoritos da vida. Jogos da Rockstar, rapaziada, pega os jogos da Rockstar assim, tipo, faz uma lista dos os mais novos assim. Todos eles são meus favoritos. Só pra passar rápido Cara, assim pegou. os meus jogos Cara, tipo favoritos. assim. Cara, tipo assim, pega do Red Dead 1 pra frente e esquece. Não, mas Vai estar em tudo lá. compensação, apesar de eu ter zerado depois, eu zerei no One o Bully. Foi no One que eu zerei o Bully. Ah, foi no ano que eu zerei o Bully também. O Bully, porra, o jogo mais divertido que a Rockstar já fez. O GTA San Andreas eu zerei depois. Eu zerei ele no PC, eu zerei ele no enfim. Jogaço do caralho, o melhor GTA já feito até hoje. Mas eu gosto mais do 5. Red Dead 1, Red Dead 2, GTA 5. O GTA 4 ele tá mais pra baixo. O GTA 3 é uma merda. Enfim. Cara, o GTA 3 ele é legal. Mas, mano. Cara, e uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o Xbox One, que foi a coisa que mais me impressionou quando chegou, que foi um negócio que a gente acabou não falando nem um pouco nesse podcast inteiro sobre nenhum console, mas eu acho que o One merecia, porque, cara, que controle delicioso. Muito Tipo bom. assim, ele tinha um controle muito. Mano, eu lembro até hoje, cara. Tipo, quando eu peguei o One pela primeira vez, eu apertei aquele gatilho que era meio ergonômico, ele era macio. Nossa, cara, que tesão de controle, cara. Era muito bom, era um ótimo controle, eu gostava bastante. Mano, muito bom mesmo. Eu sempre tive essa impressão que os controles do Xbox eram muito melhores. O do Xbox 360 contra o PS3 eu realmente acho. Do Não, PS4. muito, muito. Do PS4 eu já não sei dizer, tipo, quanto era clubismo ou não. Porque depois pra mim é tudo muito parecido, mas realmente era muito bom aquele controle. Cara, tipo, adiantando um pouco essa discussão, já aproveitando que a gente tá falando, tipo assim, cara, pra mim realmente Xbox era bem melhor, 360 e One, mas o PlayStation, cara, o DualSense, ele é muito legal porque ele supera um pouco a ideia do controle, tipo, ele é muito gostoso,
Ele é muito bom de jogar e ele tem todas as paradas interativas que ele tem, com o touchpad, com os gatilhos interagíveis. Mesmo não usando tanto, é um negócio muito legal e o controle é muito bom. Mas eu prefiro particularmente. Mas beleza, pode seguir. Mano, eu acho que já é um ponto que você tem que começar a falar, né? Que você pegou o Series. Mas, tipo, eu realmente gostei muito do Xbox, eu gostava muito do Game Pass, eu realmente achava que o Xbox tinha um potencial gigante nas mãos. E eu acho que, virou. Vai virar publisher, enfim. Mas foi muito marcante. Foi o GTA One. O GTA One, meu Deus do céu. O Xbox One foi o momento em que, tipo, eu realmente virei muito fã de jogo online. Tipo, tanto de COD que eu joguei, Rainbow Six. A gente chegou a jogar o Overwatch depois. Jogamos. O Fortnite Fortnite, mesmo, Golf né? with Your Friends, o GTA Online, Pro Clubes, tipo, mano, é muita Era história. bem bom. É muita história. Eu acho que o console que é o que a gente mais tem história, tipo, disparado. Provavelmente se a gente for fazer um episódio de cada console, esse vai ser o console que a gente mais vai falar. Mas enfim, vamos lá, cara. Eu acho que o Series eu vou passar bem rapidinho. Eu peguei o primeiro Series S, porque ele era mais acessível e tal. Depois eu arrumei um emprego, consegui meu primeiro estágio e vendi meu Series S e já comprei um Series X. E, cara, eu vou falar rapidinho. Foi o salto geracional mais impressionante, assim, pra mim, foi os 60 FPS. Eu nunca tinha visto essa diferença antes. Quando eu mostrei pro Biel que ele veio em casa ver meu videogame também, e ele já levou o meu One também pra casa dele pra destruí-lo depois. é, tipo, a gente viu, tipo, cara, a diferença de 60 FPS realmente é bizarra. Foi um negócio muito legal daquilo. Mas, cara, querendo ou não, eu joguei, eu fiquei com os dois consoles, somando o tempo, eu devo ter ficado com eles por uns 2 anos. E, cara, joguei bastante. Foi muito maneiro, deu pra jogar bastante jogo. Eu zerei o Elden Ring por ele, que também virou. É um dos meus top 5 jogos ali. Tipo, muito. Foi um console que foi legal de ter. Mas, cara, tipo, acho que os dois principais pontos que dá pra falar é, primeiro de tudo, a coisa mais legal do console, que eu sinto falta pra caramba até hoje, que era o Quick Resume. Cara, aquilo era incrível. Eu não sei como que o PlayStation 5 não tem isso, que é o negócio de, mano, você sai do jogo, você entra em outro jogo, e quando você volta pro jogo que você tava, pá, você volta, tipo, exatamente no ponto em que você estava com um loading curtíssimo. Cara, aquilo era mágico. Quem jogava mais multiplayer não sentia tanto, porque querendo ou não, quando você fica off do jogo multiplayer, ele te quica do servidor automaticamente. Agora, não single player, mano. Eu lembro que Plague Tale Requiem, que eu tava jogando, que inclusive é um bom jogo também, é, teve uma hora que eu fiquei muito enjoado do jogo e saiu algum jogo muito legal, eu fui jogar. Eu fiquei, tipo, 2 meses sem tocar naquele jogo. Eu entrei e ele tava no mesmo ponto, sem eu ter que iniciar um jogo. Aquilo é maluquice, cara. Aquilo eu sinto muita saudade daquilo. Aquilo era incrível. E. Mano, eu vou Pode falar. falar. Se tivesse o Quick Resume no PS5, eu acho que teria mais fácil de eu zerar o Returnal, velho, que é o jogo que eu tô jogando agora. Nossa, Roguelike era muito melhor Porque, de jogar por causa disso também. Sim. é, Não, foda. perfeitamente, cara. Eu tô jogando agora eu tô rejogando o Undertale, que eu joguei Undertale a primeira vez, acho que no One. E tô rejogando ele agora no PlayStation. E, cara, ele é jogo que tem save point. Só que eu não preciso. Ah, não, eu joguei no Series. Porque justamente esse era o ponto. Eu não precisava de save point, porque eu entrava no jogo e ele tava onde eu parei. Agora, aqui no PlayStation, eu tenho que chegar no save point, salvar o jogo e para depois continuar. Então, cara, tipo, o Quick Resume ele ajudava demais. Ele era, porra, fenomenal, fenomenal. Todo console daqui pra frente tinha que ter isso. E a parte negativa do console, que é o que eu tenho que falar, que como estamos falando do Series e tal, eu comentei do PlayStation 5, que é, cara, o aumento de preço que eles botaram no Game Pass, e não só isso, como a quantidade de estúdio e jogo que a Xbox cancelou. Tipo, tinham jogos que eu fui pro Series, porque eu tava falando assim, cara, a Xbox vai lançar vários jogos muito fodas, como Fable, Perfect Dark, Everwild, é,
e várias O paradas. Starfield, na época, tipo, O foi, Starfield, foi no showcase do Starfield, eu sim, lembro, a sim. gente foi É, junto. o Starfield, tipo, tinha vários jogos que iam ser muito fodas que ela ia lançar e iam estar Day One no Game Pass. Então, tipo, eu falei, cara, o Series vale a pena. E eu sabia que com o trabalho eu ia querer um dia ter os dois consoles, que né, o sonho de todo moleque que via os YouTubers que tinham todos os consoles era ter todos os consoles. E na época eu pensei nisso e mandei o Series mesmo, até porque minha biblioteca toda tava lá. Mas, cara, quando eles subiram o preço do Game Pass, eu fiquei tão puto. Porque eles já tinham cancelado um monte de estúdio, fechado um monte de jogo. Falei errado, ou o contrário, né? Mas independente, tipo, eles já tinham feito tanta cagada. E os jogos que saíram também acabavam não sendo tão incríveis assim. O próprio Starfield, ele é um bom jogo. Eu sempre vou defender que ele é um bom jogo, mas ele não tem um terço do carisma das outras franquias da Bethesda. E, cara, eu acho que, tipo, todas essas coisas me motivaram a comprar um PlayStation 5. Esse bagulho dos 60 frames, tipo, é realmente muito marcante nessa geração. É realmente diferente, velho. O pessoal fala, não faz muita diferença. Mano, essa porra faz, velho. Cala a boca, tá ligado? Tipo, fica tão fluido. Mano, hoje jogar um jogo a 30 FPS é praticamente. Injogável. É muito difícil, cara. Isso é um salto tecnológico que é inegável, mano. Não tem como. É realmente muito, muito diferente. É. Bom, o PS5, tipo, eu não queria muito me alongar, porque esse podcast tá ficando muito longo, é o console que a gente tá jogando, mas, tipo. Mano, é o bagulho. Continua vindo muito jogo. Eu acho que a PlayStation tá bem, tipo. Eles estão fazendo jogos. Estão lançando mais exclusivos. Acho que passou a onda deles fazerem os jogos online que não estão dando certo. Porra, os Spider-Man, Ghost of Tale, Ghost of Tsushima, todos os Uncharted. O The Last of Us Parte 1 e Parte 2. Eu ia falar que vai vir a trilogia remake do God of War. Mano, a PlayStation é a casa dos exclusivos. Tipo, a gente que foi do Xbox, tipo, eu nunca tinha me importado tanto. Porque eu assistia as séries do funk. As séries do funk eram muito boas, eu conseguia ver os jogos. Mas, tipo, realmente tá aqui, tipo, pelo menos você ter a certeza que, tipo, mano, é muito difícil eu não jogar a grande parada da próxima geração. A não ser que seja um Zelda, mas enfim. Não, é muito legal. E eu acho que foi legal isso, da gente não ter estado no PlayStation 3, no PlayStation 4, porque, cara, eu já tô, sei lá, há 7 meses por aí com o meu PlayStation 5. Eu tô tirando atraso até agora, mano. Tipo assim, cara, joguei o Spider-Man e o Miles Morales, ainda não joguei o 2. Joguei o God of War 2018, que foi outro jogo que eu tinha visto série quando eu não tinha acesso ao console e tinha gostado muito e gostei ainda mais depois de jogar. Foi um jogo que me surpreendeu. É, aí joguei o God of War. Tô jogando Bloodborne agora. Joguei o Uncharted 1 que eu não gostei muito, realmente. Achei um jogo realmente bem ruinzinho, bem chatinho. Acho um jogo meio bobo, assim, tipo. Eu espero que fique melhor. The Last of Us, tipo, cara, tem muito jogo pra tirar o atraso e esse acabou sendo um ponto positivo. É um ponto legal, assim, tipo, a gente não teve lá no momento, mas dá pra. A gente tem bastante. A gente tá recheado na PS Plus, tá ligado? Enquanto muitos jogadores olham pra PS Plus e só ficam esperando sair um jogo legal porque já jogaram os jogos passados, a gente usa PS Plus e se diverte com os jogos que já estavam. Tipo, a PS Plus acho que pode ter suas críticas, sim, de tipo, não tem muito jogo, não tem muita reposição. Só que, mano, ela é um serviço muito pronto, velho, muito bom. Tipo, você dá um PlayStation, assina a PS Plus, tipo, uma pessoa que não tem muito conhecimento de jogo, ela vai ter lá todos os dois The Last of Us, vai ter God of War 3, 2018, Ragnarok, vai ter Ghost of Tsushima, todos os Uncharted, Detroit Become Human, Grandíssimos clássicos. Spider-Man, enfim, tipo, tem muita coisa lá. E também tem jogo third party, tem os The Witcher, Fallout, Assassin's Creed, Cyberpunk, enfim. Eu gosto da PS Plus, tipo, talvez não pra ser um serviço pra ficar assinando se você já zerou muita coisa. Mas se você vai começar, tipo, se você vai começar no mundo dos games, começar no PlayStation, ele funciona bem, velho, é bom. Funciona bem, funciona bem. É um ótimo console. Cara, a gente precisa falar também, tipo.
querendo ou não, o PlayStation ele tá fraco de exclusivo na geração do PS5. Tipo, a maioria dos exclusivos ainda são de PS4. Saiu Ghost of Yotei, o Spider-Man 2 foi pro PS4 ainda, então também não é exclusivo do Não, PS5. não. Spider-Man 2 não foi PS4. Ah, é verdade, não foi, Ele é né? É verdade, é PS5. verdade. É verdade, é verdade. Ele e Foi, o Miles. Ele e o Foi Miles. o Ragnarok que teve pro PS4. Mas então, tipo, aí o Spider-Man. E, cara, tem um que é um dos jogos que eu preciso mencionar que puta que pariu, que foi a minha primeira platina no PlayStation. E Nossa, o Gold! O Gold! me faz gostar do DualSense tanto quanto eu gosto, que é Game of the Year! Astrogot, mano. Que jogo sensacional, cara. Nossa, véio, esse jogo é muito bom. Esse é, porra, agora. Gostava desse jogo antes de ter o PlayStation 5. Eu avisei que esse jogo ia ser game do ano, pô. Cara, esse jogo ele é realmente muito bom. E esse é um jogo. Não, e esse jogo não dá. Esse jogo não dá pra gostar no YouTube, porque esse é um jogo que tem que ser jogado. Porque a graça dele é que ele Não, eu tô é brincando, incrível de nem ser vi jogado. sério Não, desse jogo, mas eu é que, sei que você tipo, não viu, eu tô zoando, mas. eu sabia que esse jogo ia ser bom vendo ele, tipo, Sim. sabia que esse jogo ia ser o GOT e tudo mais, mas, tipo, eu realmente fiquei impressionado quando joguei ele também. Sim, tipo, ele é delicioso de jogar, cara. Inclusive, eu coloquei minha namorada pra jogar ele recentemente e ela tá adorando. É o primeiro jogo que ela tá jogando sozinha. A gente já jogou alguns jogos co-op, mas eu coloquei minha namorada pra jogar e ela tá, cara, tipo, apaixonada no jogo, assim. Toda vez que a gente tem um tempo livre, tipo, sei lá, eu vou tomar banho, eu saio do banho, eu chego, ela tá no quarto amassando um Astrobot. É, teve uma hora que ela precisou fazer alguma coisa, enquanto eu não tava fazendo nada, eu comecei a pegar todos os robôs nas fases que ela tinha deixado passar alguns robôs. Aí depois ela virou e falou: Não, não faça mais isso. Eu quero fazer isso aqui. Então, tipo, cara, porra, puta jogaço, cara. O PlayStation 5 realmente trouxe jogos muito bons. Espero que ele continue trazendo. Vai ter Wolverine, vai ter Intergalactic. É, acho que, acho que é isso. É o melhor console e eu acho que é um console muito bom pra se ter. É um dos consoles que eu mais estou me divertindo nos últimos tempos ali. Eu mato o programa com o Switch agora? Que, pelo amor de Deus. Perfeitamente, Vai pro vamos falar seu do Nintendo Switch. Switch, mano. Que eu não posso falar que ele é o console que Eu não tive, tá? É é, só o Ok teve. comprei do O Ok irmão. comprou do meu irmão. Ele comprou do meu irmão, eu joguei um pouco do Switch, mas bem pouco. Só joguei Mario Kart mesmo. Isso, eu comprei o console do irmão dele e fiz umas modificações no console, das quais a gente já citou no programa anteriormente, modificações que a gente fazia nos consoles antigamente. É, que nesse momento eu tô falando desse jeito porque provavelmente tem dois snipers da Nintendo na mira, na minha mira, só aguardando. E, cara, é difícil eu falar que é o console que eu mais gosto, porque querendo ou não, ainda não joguei tanta coisa assim nele. Mas eu diria hoje tranquilamente que é tipo, pra alguém que quer entrar no mundo do videogame, que nunca entrou e que, porra, não tem um orçamento pra ter um PS5, ainda mais agora que acabou de aumentar os preços por causa da crise dos componentes e tal. É, principalmente pra quem não tem esse dinheiro e tal, cara. O Nintendo Switch 1, ele é fantástico. Eu quero comprar o 2 ainda esse ano. Mas, cara, o Nintendo Switch 1, ele é um console incrível. Primeiro que eu acho que a Nintendo achou a fórmula. Esse negócio dele ser híbrido, dele ser portátil e dá pra você jogar na TV. Eu acho que isso é, tipo, a fórmula. É muito legal. E, cara, é um jogo com... É um console com muito jogo, cara. Ele tem muitos jogos extremamente divertidos, jogos nostálgicos, jogos mais simples e jogos extremamente complexos, cara. Eu joguei nele o Super Smash Bros. Ultimate, que como eu falei, eu amo o Super Smash Bros. E o Ultimate, ele, apesar de eu não poder ter jogado ele online, por causa dessas questões que eu comentei, tipo, é o melhor Super Smash Bros. Que eu já joguei. Ele tem 120 milhões de personagens que são muito legais de usar. Cara, o Mario Odyssey que eu tô jogando agora é incrível. Você tem o Mario Bros. Wonder, você tem Super Mario Party, tipo, ainda tem isso. Além dele ser um console completo pra você jogar ele na sua casa, pra você levar ele pra uma viagem, ele também é o melhor console pra você levar
pros seus amigos. A gente não fez tanto isso, mas, cara, a gente pegou eu, Biel, alguns amigos e algumas garrafas de vodka e a gente se divertiu horrores jogando Super Mario Party e jogando Super Mario Kart. Tipo, quer dizer, Mario Kart. É realmente. Hoje, quando as pessoas vêm me perguntar no trabalho, sabem que eu gosto de videogame e tal, tipo, falam, tipo, porra, nossa, mano, tá me dando saudade de jogar videogame, não sei o quê. Cara, você acha que eu pego algum console e tal? Eu falo, cara, o Switch 1 é, tipo, um dos mais garantidos. Pra quem tem criança é legal, pra quem é adulto é legal. É simplesmente, porra, é fenomenal. O Zelda Breath of the Wild, ele é ele talvez seja o melhor jogo que eu já joguei. Tipo, ele não é meu favorito, eu gosto de jogos com narrativas mais profundas, jogos mais intensos, jogos mais pesados. Então tem alguns jogos que eu gosto acima dele, mas, pô, cara, em questão de qualidade, ele é insano. Eu tô maluco pra jogar o Tears of the Kingdom, e o Tears of the Kingdom, eu sei que ele tem no Switch 1, mas é um que eu quero pegar o Switch 2, comprar e jogar, tipo, mano, no ápice, porque, cara, tem pessoas na internet que eu confio muito na opinião que amam esse jogo e falam que ele é muito melhor do que o Breath of the Wild, e o Breath of the Wild eu acho ele insano, é tipo um melhor mundo aberto já feito. É, e é isso, cara. O Switch ele é realmente um console apaixonante. A Nintendo sabe fazer jogo, tipo, com mecânicas bizarramente novas que você olha e fala: caraca, essa mecânica é mais criativa do que um jogo inteiro da Ubisoft hoje. E é uma mecânica que vai ser usada em duas fases. E acabou. Cara, fala como se fosse uma grande dificuldade. Não, realmente não é uma grande dificuldade, mas é isso, cara. O Switch 1 é um console que eu recomendo pra todo mundo. Tô muito empolgado pra ter um Switch 2, porque também é um ótimo console pra jogar jogo indie. Teve jogo indie que eu joguei nele, inclusive, vale dizer, não usei a versão modificada, tá? Eu comprei os jogos indie porque eu sou a favor de empresas indie, então de estúdios indie, então eu comprei os jogos no catálogo da Nintendo e fenomenal, cara. Porra, é um console animal. Switch 2 só vale a pena se voltarem a lançar o Mario Sonic Olimpíadas. Mano, enfim. Tem muito jogo que a gente deixou de citar, tem muita história que a gente deixou de contar. Esse era um app de introdução, não Uma hora era e pra ser meia, tão longo. concordo. Uma hora e Eu meia. não sei, acho que não chegou em 2 horas, eu espero que não. Não sei como vamos conseguir editar isso, mas enfim. Acho melhor a gente parar por aqui. Esse é um app de introdução. Essa vai ser a vibe, a gente conversando, contando histórias não tão longas, debatendo sobre jogos. Um jogo, inclusive, que me deu vontade de jogar só por fazer esse podcast foi o Batman Arkham City, porque eu lembro que era um jogo que eu via muito o nosso tio jogar e acho que você também. Principalmente o começo dele, eu fico pensando, porra, Sim. cara, tem que jogar esse jogo. Que eu só já zerei o Batman Arkham Knight. Muito foda e muito lindo, cara. O que eu mais me amarrava quando eu via meu tio jogando antes de eu começar a jogar é que eu achava ele muito bonito pro 360. Essa vai ser a nossa pegada. Acho que esse episódio foi mais pessoal do que os próximos vão ser. A gente falou, pô, a gente chegou até a falar da nossa família, de várias coisas que nos apegaram justamente para vocês conhecerem a gente, saberem como foi a nossa trajetória, como a gente se apaixonou por videogames. Os próximos, com certeza, vão ter resenhas muito boas. A gente vai se aprofundar mais ainda nos jogos que a gente não pôde falar. Fiquei tão triste de não poder falar de muitos jogos, mas estamos muito felizes desse primeiro episódio. Eu acho que esse sai. Por favor, saia. E, pessoal, nos vemos na próxima, no episódio 2.